Começou aí uma guerra importante aí do Lula contra o gabinete do ódio do Campos Neto. E o Lula tá perdendo a paciência, viu? Com a cretinice, com o canalismo, com a canalice de alguns jornalistas. O que tá acontecendo é o seguinte, o Lula passou aí a finalmente ocupar o papel aí de grande comunicador do governo. Eu tava falando aqui inúmeras vezes, o Lula não fala, o Lula tem que começar a falar quais são os problemas do Brasil e mostrar para a população, porque se ele que é o presidente não fala, quem vai falar? Pois bem, o Lula até repetiu essa minha fala aqui numa entrevista ontem. E a imprensa não está gostando nada das falas do Lula. Por quê? Porque quando o Lula fala e expõe os verdadeiros problemas do Brasil, os problemas que são os grandes bancos e patrocinadores da imprensa, que é quem paga aí o salário desses jornalistas, eles não gostam, né, de serem expostos. E aí os criadores do problema começam a tentar criar outros problemas para culpar o Lula. O que aconteceu aí? Na semana passada, e nessa semana também, o dólar subiu frente a quase todas as moedas do mundo, tá? Esse mês o dólar subiu frente a várias moedas do mundo. Um dos motivos é que lá o governo americano aumentou a taxa de juros, que era praticamente zero. Os juros nos Estados Unidos, juros reais, que é o juro descontando a inflação, é zero. Mas eles aumentaram um pouquinho. E aí, quando aumenta a taxa de juros, sempre a moeda acaba valorizando um pouco. E aí, o que acontece? No Brasil, obviamente, o real foi uma das moedas que desvalorizou frente ao dólar. Porém, o mercado financeiro, que está ali, assim como o presidente do Banco Central, que é o Campos Neto, lembre-se, já falei aqui milhares de vezes, o Campos Neto está impondo ao Brasil uma taxa de juros de 10,5% ao ano, que custa 800 bilhões de reais por ano aos cofres públicos. A gente paga, são 2,5 bilhões de reais por dia que a gente paga para banqueiro vagabundo bilionário, tá bom? É essa situação neste exato momento. Então, só no momento, enquanto você assiste esse vídeo, nesses 15 minutinhos aí, vão algumas dezenas de milhões de reais para banqueiro vagabundo. Esse é o Brasil, tá? Tudo imposto pelo Bolsonaro Campos Neto. O Lula tá irritadíssimo com isso. Aí ele começou a falar. E aí a imprensa começou a mostrar. E o Lula expôs a imprensa. Olha só o que acontece, a imprensa passou a disseminar inúmeras fake news contra o Lula, fake news mesmo, coisa inventada, pegar a declaração dele e mudar o que ele fala, começar a inventar coisa. E aí, obviamente, lembre-se, é um gabinete do ódio. Então tem quem financia o gabinete do ódio. Assim como no bolsonarismo funcionava dentro do Palácio do Planalto com dinheiro público, dessa vez funciona dentro de redações de grandes portais aí e de grandes jornalões e de canais de TV, e é sustentado sim com dinheiro público dessa taxa de juros criminosa do Campos Neto. O Campos Neto dá dinheiro para os banqueiros dão para a imprensa. Às vezes, o financiamento vem direto com dinheiro público do governo do estado de São Paulo, que é governado pelo Tarcísio, ou às vezes da prefeitura de São Paulo, que é o bolsominion Ricardo Nunes, dois aliados do Campos Neto, que até participam de jantares com ele. Pois bem, tá tudo bem claro, cristalino. Tem um gabinete do ódio atuando na imprensa brasileira contra o Lula e contra qualquer um que tente expor a verdade. Por isso que eu sou o que mais falo sobre o assunto aqui, por isso que eu que fui ali atacado no Estadão e no Globo, em matérias de capa dos dois jornais. Por quê? Porque eu tenho a maior audiência e eu falo disso aqui quase todos os dias. Aí o que acontece? Olha só o que aconteceu. O Lula deu uma entrevista ao UOL. O Lula deu entrevista ao UOL no mesmo dia em que a editora-chefe do UOL disseminou fake news contra ele, tá? Então, no mesmo dia em que o Lula deu entrevista ao UOL, essa aqui é a editora-chefe do UOL, dizendo o seguinte, isso foi capa de praticamente toda a imprensa, tá? Quero mais mulheres e negros no governo, mas é difícil achar, diz Lula. Essa é a editora-chefe do UOL, tá? Editora-chefe, Carla Gimenez. É uma canalice, é uma cretinice sem igual. O Lula nunca disse essa frase. O Lula não apenas o Lula nunca disse essa frase, o Lula falou o oposto disso. Vou ler para vocês a frase do Lula, tá bom? Eu vou deixar aqui para quem quiser ler, quem quiser pausa para ler, mas eu vou ler aqui para você. Ó. Não é que não tenha mulheres e negros, é que a oferta é menor na medida em que, embora seja a maioria da população, mulheres e negros não tiveram uma participação política histórica mais contundente. Eu quero mais mulheres no governo, eu preciso de mais negros no governo, eu preciso que o Brasil tenha eu preciso que o governo tenha a cara do Brasil. Ele não falou nada do que disse a repórter do UOL. Ele está criticando o fato de que, nas últimas décadas, mulheres e negros não tinham participação na política e não tinham por causa de machismo e racismo, é óbvio.
e que hoje, quando ele tem que fazer escolhas políticas, lembremos, o Lula não tem maioria. Tem uma parte aí da esquerda que é a esquerda que é antipetista, é uma esquerda que sempre faz o que a direita gosta, que tenta aí exigir do Lula que ele governe como se tivesse maioria. E o Lula não tem. Se ele fizer isso, ele sofre um golpe igual a Dilma sofreu. E aí o Lula tem que fazer acordos com o Centrão. Sempre que ele faz um acordo com o Centrão indica homens brancos. É isso. E aí o Lula, quando o governo dele perde terreno, dou um exemplo, o Ministério do Esporte, ele escolheu uma mulher. Só que o governo Lula foi perdendo terreno, ele teve que entregar o Ministério do Esporte. O Centrão indicou quem? Um homem branco. E aí parte da esquerda, que é aquela esquerda, sempre a mesma esquerda, fala, ai, tá vendo, o Lula tirou a mulher do governo, Eles queriam aquele ministério, dos ministérios ali que ele podia entregar, aquele era o com a menor verba, ele tirou, não tinha o que fazer, indicaram um homem branco. Então o Lula fala, eu preciso de mais negro no governo, eu quero mais mulheres, só que quando a escolha é política, não tem. O Centrão indica homens brancos, por quê? Porque é só você ver o Congresso Nacional. A esmagadora maioria são de homens brancos, ou quando é mulher, também 90% delas, 95% delas, brancas. É só ver, então o Lula falou isso. Aí o UOL inverte o que disse o Lula, para parecer que o Lula é um cínico. E olha que ele deu essa declaração ao UOL e essa editora-chefe do UOL. O Lula não dá entrevista pro Plantão Brasil, né? Mas lá pro UOL, pra editora-chefe mentir. Esse é o tamanho da canalice, tá? Lembremos, o Grupo Folha UOL recebeu 16 milhões de reais para fazer campanha pro Ricardo Nunes. Imagina se eu recebesse 16 milhões do governo Lula para fazer vídeos elogiando o Lula sem dizer que é vídeo pago. Eu já estava preso. O UOL e Folha receberam 16 milhões para fazer matérias elogiando o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, sem dizer que era matéria paga. Saíram as matérias na página da Folha. Se isso não é gabinete do ódio, eu não sei o que é, porque o mesmo jornalista, a mesma jornalista, passa a disseminar fake news contra quem é contra o Ricardo Nunes. E agora o Ricardo Nunes está do lado do Bolsonaro e eles passam a atacar o Lula com fake news, recebendo dinheiro público. Só aí no UOL você vai ver quem são os grandes patrocinadores. Eu te digo, Itaú, Bradesco, Nubank, aí, que estão aí recebendo bilhões da taxa de juros do Campos Neto e cujos donos fazem aí encontros com o Tarcísio e com o Campos Neto. Daí, olha, não é só ligar os pontinhos, não precisa nem ser um grande Einstein, não é nem aqueles joguinhos de criança. Eu lembro quando eu tinha uns 5 anos de idade, que era ligue os pontos, aí você ligava ali, 30 pontinhos, saía um elefante no fim. Não, esse é só ligar 2 pontinhos aqui. Imprensa recebendo dinheiro público do Campos Neto, do Tarcísio, do Ricardo Nunes, imprensa atacando com fake news o Lula. Aí olha só, o Lula deu a entrevista para o UOL, e antes da entrevista do Lula, o dólar começou a subir. Por quê? Porque o dólar estava subindo no mundo inteiro. A imprensa toda passou a culpar o Lula e dizer que o dólar subiu por causa das declarações do Lula. Aí o Lula chegou bravo, o Lula, bravo mas sorrindo, tá? E falou o seguinte, olha só, vamos lá, fala do Lula aqui. Vou até colocar um pouquinho mais acelerado aqui. Vamos lá. Quando eu terminei a entrevista, a manchete de alguns comentaristas era de que o dólar subiu pela entrevista do Lula. E os cretinos não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes de eu dar a entrevista. 15 minutos antes. Ou seja, então esse mundo perverso das pessoas colocarem para fora aquilo que querem sem medir a responsabilidade do que vai acontecer é muito ruim. Eu queria dar de dizer para você, pode ter certeza, quem estiver apostando em derivativo vai perder dinheiro nesse país. Vai perder dinheiro nesse país. A pessoa não pode ficar apostando no fortalecimento do dólar e no enfraquecimento do real. Eu já vi isso em 2008. Quem é que não lembra a quantidade de empresa que quebrou? Quem é que não lembra o que aconteceu com a Sadia? Quem é que não lembra o que aconteceu com a Cara Cruz? As pessoas achavam que era importante ganhar dinheiro apostando no fortalecimento do dólar e no fracasso do ato e quebrar a cara. E vão quebrar outra vez. Vou quebrar porque eu não votei para ser presidente para dar errado. Eu só votei porque eu tenho consciência que vai dar certo esse país. Quando eu terminei a entrevista... O Lula foi até bonzinho falar, esses cretinos não perceberam que o dólar... Eles perceberam sim, Lula. O Lula sabe que perceberam, mas ele foi legal com eles ali. É fake news mesmo, da pior espécie. E aí, todos os jornalões fizeram editoriais contra o Lula nessa semana aí. E aí começou o ataque contra o Lula. Aí hoje é a mesma coisa, estão falando, o Lula deu entrevista, deu ontem ao Tempo, deu entrevista hoje também, e estão falando que o dólar subiu por causa das entrevistas do Lula. Nada a ver, o dólar está subindo no mundo inteiro. Aí o Lula deu numa entrevista ao Tempo, que aí segundo eles o dólar
chegou a 5,55 graças a essa fala aqui do Lula. Vamos lá. O Lula falou de derivativos, é o seguinte, tem grandes empresários bilionários brasileiros que começaram a vender reais para comprar dólar e a comprar derivativos, são produtos aí derivados do petróleo, derivados aí de outras matérias-primas, de outros commodities. E aí eles apostam nisso em dólar. Quando eles começam a vender reais e comprar dólar, o que acontece? O dólar sobe. Ele deu o exemplo da Sadia, que a Sadia quase faliu entre 2008 e 2010, porque apostaram aí no dólar contra o real. Ou seja, estão apostando contra o governo Lula, estava apostando. E aí o que aconteceu? O dólar não disparou igual acharam. Pelo contrário, o governo Lula conseguiu ali. E aí quem apostou nisso, eles estavam apostando em derivados do aço. Eles quebraram a cara, quase faliram apostando contra o governo. Empresários bilionários juntinhos tentando derrubar o governo Lula lá em 2008, tá? Governo Lula 2, que acabou com 87% de aprovação. Então lá atrás já estavam tentando. Aqui continuam tentando. Aí o Lula fala outra aqui, ó, outra do Lula. O dólar e desvalorizar o real. E o Banco Central tem a obrigação de investigar isso. É isso que eu falei e vou continuar falando. Porque se o presidente da República for eleito e ele não puder falar, quem vai falar? O cara que perdeu? Quem vai falar pelo Brasil é o presidente do Banco Central? Não, é o presidente da República. Foi eleito para isso. Para falar e falar aquilo que é a linguagem do povo brasileiro. E vou dizer alto e bom som, a taxa de juros de 10,50 é irreal para uma inflação de 4%. É isso. É importante todo mundo saber. Agora, eu não sou do Conselho Monetário Nacional. Eu não sou diretor do Banco Central. Então, isso vai poder melhorar quando eu puder indicar o presidente que vai para o Senado e a gente vai construir uma nova filosofia. O presidente da República não pode ficar brigando com o presidente do Banco. Tá aí Lula. E ó, repetiu até o que eu falei aqui em vários vídeos. Falei, se o Lula não falar, quem é que vai falar? Bolsonaro? Então é o Lula que tem que falar. E o Lula começou a falar. Falta uma coisa aí, ó. Se alguém aí que tem contato com o Lula quiser uma dica aí, o Lula tem que começar a associar coisas que as pessoas entendem com taxa de juros. Fala, olha, sabe essa taxinha da Shen que se eu não vetasse eu sofreria impeachment? Porque o Arthur Lira já estava ameaçando, sabe essa taxinha? Essa taxinha é para arrecadar ali 10, 15 bilhões por ano. Cada meio pontinho na taxa de juros são 40 bilhões. Então, se toda vez que você pagar taxinha na Shen, agradece ao Campos Neto, agradece ao Bolsonaro que foi quem indicou o Campos Neto, tá bom? Não precisaria de taxinha de blusinha se o Banco Central tivesse os juros menores. Não estaria tendo uma discussão aí. O Globo fez editorial ontem defendendo que as aposentadorias sejam desvinculadas do salário mínimo, ou seja, o salário mínimo continua crescendo e os aposentados vão ficar miseráveis. O Globo está defendendo isso porque os patrocinadores do Globo, que são esses bancos sustentados com 800 bilhões por ano do Campos Neto, estão querendo isso. Por quê? Porque para não cortar a mamata deles, vamos cortar dos aposentados. Aí já vieram com uma conta nova, que se o Lula não fizer isso, isso vai custar 1 trilhão nos próximos anos. Custar é o seguinte, se você é aposentado, aposentada, ou tem aposentados, aposentadas na sua família, é dinheiro no bolso de vocês. De todos os aposentados do país. 1 trilhão querem tirar dos aposentados para dar para banqueiro vagabundo, para manter a mamata de 800 bilhões por ano. Porque pô, vai diminuir os juros, acabar com a mamata deles? Não pode, né? Não pode. Diminuir 1 pontinho na taxa de juros, 80 bilhões por ano, vai fazer isso? Não vai, né? E dá para os aposentados? Não vai, de jeito nenhum. Então o Globo está já definindo isso. A ministra Simone Tebet, ela faz parte do Conselho Monetário Nacional junto com o Haddad e o Campos Neto. São 3 membros só. A ministra Simone Tebet, ela é de direita. O Lula foi eleito por uma frente ampla, lembre-se, ele não tem um governo 100% de esquerda, ele não pode ter um governo 100% de esquerda, que é o governo que ele gostaria de ter. A Simone Tebet já estava defendendo isso aí que a Globo quer, tá? A aposentadoria levou um cala-boca aí do governo, falou, para de falar abobrinha, Simone Tebet, cala a boca, se é para falar abobrinha, fica quieta. O Haddad também já levou uns cala-bocas umas 10 vezes, porque o Haddad também não para de falar abobrinha. E aí, o Haddad está mais calmo, tudo mais, está tentando articular lá com o mercado financeiro e agora a briga é quem o Lula vai indicar para a presidência do Banco Central. O Lula vai indicar alguém para acabar com essa taxa de juros criminosa aí. E aí o Lula tem que começar a falar, gente, se diminuir em 1 ponto a taxa de juros, vai dar para fazer, faz a promessa e depois cumpra a promessa. Fácil.
Diminuir depois um ponto lá, cumpre a promessa. Olha, se diminuísse 2 pontos, são 160 bilhões a mais. Com esse dinheiro eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Pronto. Aí a população começa a entender. Nesse meio tempo aí, tá tendo fake news, e aí parte da imprensa começou a... E não só a imprensa, viu? Vários influenciadores começaram a aproveitar o fato de que o Joe Biden foi um fracasso no primeiro debate dele com o Trump. Chegou até a revista Time a fazer aqui, ó, pânico, o Joe Biden indo embora. O New York Times escreveu editorial aí neste sábado, dizendo que o Biden tinha que sair da corrida presidencial. Notícias aí de que tá tendo pânico lá no Partido Democrata, porque o Joe Biden não consegue mais articular frases. Eu assisti o debate ao vivo, eu fiquei com vergonha, me deu vergonha alheia. O Trump estava rindo à toa, o Trump estava rindo. O Joe Biden fala... Uma loucura o Biden. E aí começaram, eu vou falar, vários começaram a fazer isso. Eu vou mostrar um só, que é o mais famoso, um dos mais famosos aí, influenciadores do país, que é o Antônio Tabet, do Porta dos Fundos, de vários outros sites aí, tem até canal de TV dele. Aí ele fala aqui, ó, olha só, ele está comparando o Joe Biden ao Lula, dizendo: já que os Estados Unidos são o Brasil amanhã, seria bom que os progressistas daqui assistissem ao debate desta noite entre Biden e Trump. Biden, aos 81 anos, demonstra uma fragilidade física e mental tão grande que Trump, mesmo sendo escroque e mentiroso contumaz de sempre, pode parecer uma melhor opção para os menos educados ou indecisos. Abram o olho. Tá querendo dizer que o Lula tá gagá. O Tabet aí, que vergonha. Não é só ele, não. Boa parte da imprensa começou agora com esse papo de: olha, o Lula só fala abobrinha, tá gagá o Lula não entende as coisas. Você viu, acabei de mostrar 2 falas do Lula. Parece que o Lula não sabe articular uma frase? Igual o Biden não sabe falar em público. Esse é o nível do Biden. O Biden, ele para de falar, aí ele fala coisa que não faz sentido. Quando o Trump tá falando, ele fica assim... Parece que ele não tá mais nesse planeta às vezes. Parece que ele desliga assim. O Lula não, 100% lúcido. Mas é isso que começou a acontecer, tá? E aí parte até da esquerda, que é aquele campo progressista de Araque, que sempre tá com a direita, começou a falar mesmo: temos que ver aí alguém, porque o Lula não dá. O que eles querem é o seguinte: eles querem alguém que faça o jogo da direita e que aceite aí o que os banqueiros querem e o que aí a imprensa toda brasileira está fazendo, que estão batendo forte no Lula, batendo forte em quem defende o Lula, que é o seguinte: aceitar 800 bilhões ou até aumenta, que seja 1 trilhão por ano para os banqueiros bilionários do país. E aí vamos ter que cortar gasto? Corta gasto. Corta de onde? Saúde, educação, primeiro dos aposentados, claro. E aí depois corta de saúde, educação. Tem uma coisa, eles querem cortar dos aposentados, porque se os aposentados ficarem mais pobres, muitos vão voltar ao mercado de trabalho, vão ter que trabalhar. E aí sabe o que acontece? Eles tiram o emprego de alguém que é mais jovem. E aí o que acontece? Aumenta o desemprego. E aí o que acontece? Quanto maior o desemprego, mais as pessoas vão aceitar trabalhar por salários menores. E aí mais esses banqueiros lucram, porque eles só visam exportação. Então para eles, quanto mais pobre no Brasil, melhor para eles. É isso que eles querem. Nossa, temos aí milhões de aposentados. Pô, corta a aposentadoria deles para eles serem obrigados a trabalhar. É mais gente desempregada, mais gente que vai aceitar salário miserável. Excelente. É isso que eles querem, viu? É isso. E o Lula tá, nesse momento, na linha de frente contra isso. Espero aí que a comunicação do Lula se organize aí para falar de uma forma ainda mais fácil para a população entender o tamanho dessa briga, que é uma briga aí de 800 bilhões por ano. Peço sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!